presentes para nos apoiar, nos ajudar nesse momento de transição. Muito obrigado pela presença de todos vocês da espiritualidade que nos acompanham nesse momento. Vamos lá. O texto de hoje: Meu reino não é deste mundo. Então Pilatos reencontrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: És portanto rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Essa é uma passagem de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele não fala senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris. Portanto, esse dogma pode ser considerado como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros, encabeçando essa obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar os abusos da vida terrestre e pô-la de acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas sobre a vida futura. Acreditavam em anjos que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens poderiam tornar-se anjos e partilhar dessa felicidade. Para eles, a observação das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação, as vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo por sua desobediência. A um povo pastor ignorante que devia comover-se, sobretudo, com as coisas deste mundo. Moisés não podia dizer mais o que disse. Mais tarde, Jesus viria a revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E esse mundo que ele promete, aqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é seu reino. Lá ele está em toda a sua glória e é para onde retornará, deixando a terra. Jesus, entretanto, conformando-se o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, acreditou que não deveria transmitir-lhe a luz absoluta, que os deslumbraria em esclarecê-los, pois não a compreenderiam. Limitou-se de algum modo a propor a vida futura como um princípio, uma lei da natureza da qual ninguém pode escapar. Portanto, todo cristão forçosamente acredita na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Daí as dúvidas e até a incredulidade. O Espiritismo veio completar, neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam mais maduros para compreender a verdade.
Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo da fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida. Opa, peraí que eu perdi aqui. De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas também a inteligência mais vulgar pode representá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como se representa um país de que se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram. São tão racionais que acabam por concordar que não pode ser de outro modo e que certamente aí está a verdadeira justiça de Deus. Interessante essa passagem, né? Porque eu acho que cabe muito o que a gente vem vivendo nos dias de hoje, né? Muito dessa transformação que vem acontecendo ao longo do tempo, desde a época lá de Jesus até agora. Então, quando a gente para analisar isso, a gente olha e vê que essa pandemia, todas essas circunstâncias que estão acontecendo nesse momento, não é o começo de algo. E também não vai ser o fim de algo, mas apenas mais uma passagem. Uma passagem onde nós temos mais uma oportunidade para poder entender melhor, para poder nos abrirmos melhor e trabalhar em conjunto com algo que não só o material, mas o espiritual faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, faz parte de tudo que nos circunda. E mesmo assim, por vezes, a gente só olha para o que é material, porque também isso faz parte do processo de aprendizado que nós, que escolhemos estar aqui neste exato momento, passando pelas coisas que nós estamos passando na atualidade, também escolhemos. Então é muito importante a gente começar a ganhar uma consciência maior de que o material ele existe, a gente não pode negar. E também o espiritual existe e nós não temos como negar. Muito embora por vezes a gente fique em dúvida, porque não é uma coisa palpável, não é uma coisa que nós pegamos e ficamos com ela. Não é uma coisa material que a gente pega na mão como um celular, um computador ou qualquer outra coisa, mas é um estado interno. Então, fazer essa junção do estado interno e o externo faz com que a gente possa entender que existe algo a mais. Será que não existe algo a mais além dessa vida material? Será que quando nós nos desencarnamos, né, a gente costuma falar muito mais desencarnar do que morrer, porque é justamente tirar apenas essa capa, é partir para algo que já é. Né? A gente costuma, a gente foi muito escolarizado nesse sentido de separar as coisas, né? Mas na verdade é tudo junto. A gente precisa entender que nós somos, na verdade, espíritos passando por uma experiência na carne. Não uma pessoa encarnada, né, tendo uma experiência espiritual. Quando a gente começa a mudar essa forma de pensar, algo dentro da gente também muda. E a gente percebe que realmente nós somos apenas espíritos passando por uma experiência na carne. Porque nós precisamos passar por um conjunto de aprendizados que vai ajudar a gente na caminhada da evolução. Evolução essa que acontece com a gente, acontece com o planeta, acontece com as galáxias, acontece com tudo. Porque assim é o desígnio dele, de Deus. Ele, criador de tudo, onipresente, onipotente e onisciente, que criou tudo isso. Nós somos parte dele. A mim costuma falar muito isso, nós somos parte dele, porque sem nós ele também não consegue experimentar as coisas. Ele experimenta o material através da gente.
E por mais loucura que seja esse mundo, por mais maldade que a gente veja e tudo mais, tudo segue um desígnio, tudo segue algo ah, planejado por Ele e manifestado por todos nós. Então é muito importante nesse momento entender que a coisa não acaba por aqui, né? A gente vai continuar essa caminhada, nós estamos apenas num pedaço dessa nossa existência, dessa nossa evolução, dessa forma que a gente tem para poder manifestar. Então, vamos por um momento entender, vamos por um momento nos abrir para esse conhecimento de que, sabendo que existe algo além, sabendo que a coisa continua, que a vida continua, que a existência continua, a gente passa a perceber que o que estamos passando por aqui ganha um peso completamente diferente, né? Quantos de nós, no nosso dia a dia, às vezes com os sofrimentos, com as circunstâncias, não nos sentimos sobrecarregados com tudo isso? Com aquela coisa que a sensação de que a gente não vai dar conta das coisas, não vai dar conta do sofrimento, das tarefas, das coisas todas, né? E quando a gente amplia essa visão sobre que a vida futura existe, né? A existência existe além da carne, esses problemas e essas situações acabam por nos colocar numa perspectiva completamente diferente. Numa perspectiva em que esses problemas não passam nada mais do que algumas coisas que nós precisamos aprender, né? Eu costumo muito falar isso para as pessoas quando a gente faz os nossos trabalhos aqui, justamente isso, fazer ou mudar as perguntas, começar a perguntar para a gente sobre qualquer circunstância, o que realmente eu preciso aprender com o que está acontecendo comigo, porque se está acontecendo comigo não é por acaso, não é uma coisa do acaso, eu não sou vítima das circunstâncias, mas sim criador da minha realidade. Então, quando eu passo a entender e assumir a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida, eu passo a ganhar uma perspectiva mais ampla da coisa. Percebe como a gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento para uma coisa mais ampla? Porque quando a gente amplia isso, a gente consegue dimensionar melhor os problemas e as circunstâncias que acontecem conosco todos os dias. Então, se você hoje está passando por um grande sofrimento, pergunte-se: o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi para que eu possa continuar a seguir a minha caminhada da evolução? Porque enquanto eu não aprender as lições que eu mesmo, num determinado momento, né, por livre-arbítrio, decidi passar, eu não vou seguir em frente. Eu vou continuar com isso. E percebe como isso se liga às muitas encarnações que as pessoas acabam passando, justamente porque o sofrimento, que é um grande professor, ele vem de encontro tranquilamente com isso. O sofrimento nada mais é do que uma resistência a uma determinada mudança, a uma resistência àquilo que nós estamos apegados, né? A mim vem falando muito nos últimos atendimentos dessa coisa do apego. A gente precisa começar a ampliar um pouco mais o nosso pensamento, entender que isso aqui é apenas uma parte de algo maior, né? Assim como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, este reino também não é nosso, né? Olha só, a gente chega aqui, né, sem nada, pelado, sem nada. E quando a gente vai embora, o que, que a gente leva? A gente leva apenas o conhecimento, as experiências, as coisas que a gente passa. A gente não leva nada daqui. Tudo o que nós temos hoje, material, é transitório, né? Quantas vezes você já ganhou coisas, já perdeu coisas?
ao longo de toda a sua vida. E quantas coisas há de ganhar e há de perder. Então nós precisamos começar a exercitar também esse desapego, porque tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. E este momento particular que nós estamos passando agora vem de encontro para a gente poder rever muitos padrões, para a gente rever muito a nossa forma de conduta, né? Porque a espiritualidade está ligado diretamente à moral, à nossa moral, né? Ao nosso trabalho interno, de a gente poder realmente colocar as coisas que são realmente muito, muito, muito importantes na frente daquelas que são passageiras, daquelas que são temporárias, né? Então, não vamos negar a matéria é importante, mas a gente precisa colocar ela no devido lugar, né? A espiritualidade também é importante e nós precisamos colocar ela também no devido lugar, dentro da gente. A espiritualidade se manifesta em cada um, dependendo de como você pode ou não entender e ampliar. Por isso o conhecimento é muito importante. Por isso o contato com o conhecimento é muito importante. E não é escolarizando isso tudo, decorando as coisas. Não, não, não. O conhecimento é outro lugar. O conhecimento é aquele que a gente vai adquirindo conforme a gente vai estudando as coisas, absorvendo aquilo e, mais importante ainda, colocando em prática a ação. Então, a ação ela vem naturalmente quando a gente começa a adquirir conhecimento, quando a gente começa a praticar o conhecimento, e aí sim você internaliza o conhecimento através da ação, da prática. Então, o evangelho de hoje, eu acho que fica muito claro, dizendo que a gente precisa ampliar os nossos horizontes, entender que essa coisa toda é apenas uma parte, não é o começo e nem o fim. E muitas coisas vão vir nos próximos anos, meus amigos, podem ter certeza. Não se iludam, né? A mudança ela veio e veio muito forte dessa vez. Então, se você passa por qualquer tipo de sofrimento hoje, volte-se para você e pergunte, né, o que eu preciso aprender para poder seguir em frente? O que eu preciso aprender para poder continuar a minha caminhada na evolução? E isso não é egoísmo, gente. A gente precisa separar muito bem. Isso é individualidade. É porque nós, quanto mais nós nos melhoramos, mais a gente se cura, mais a gente potencializa as coisas e aí sim, mais a gente pode ajudar as pessoas ao nosso lado. É porque um cego conduzindo o outro, com certeza vai bater no muro. Então é preciso olhar para dentro, adquirir conhecimento, ampliar os nossos horizontes, entender que isso é apenas uma passagem, não é o começo e nem o fim. Essa pandemia não é o começo de algo e nem o fim de algo, mas apenas uma passagem, porque a vida futura, ela continua. E nós todos vamos ter que passar por todos os ensinamentos. Não tem jeitinho, não dá para fugir, não dá para comprar. Você tem que adquirir. E isso se chama merecimento. Tudo bem, minha gente? Então esse é o convite do evangelho de hoje. Permanecer aberto e ampliar os nossos conhecimentos e entender que tudo isso é passageiro e que nós temos que assumir a responsabilidade pelo nosso trabalho interno. Tudo bem? Muito bom? Maravilha! Então vamos lá? Vamos nos concentrar. Eu vou pedir para todo mundo da família de Reiki ficar conectado, colocar aí suas mãos agora. Vamos nos concentrando para poder enviar com o auxílio dos nossos amigos da espiritualidade, com a avó Benedita, com os pretos velhos, Dr. Bezerra,
e os nossos irmãos que trabalham pela luz, que percorram a casa de todas as pessoas que deixaram os seus nomes, aquelas que você pode mentalizar nesse exato momento. Eles vão passando por todos esses lugares para limpar, para trazer uma frequência mais alta de luz, para tocar em cada um de nós, mostrando que a luz existe e que a espiritualidade ela é presente nesse exato momento na vida de cada um de nós. Esse trabalho que eles fazem ininterruptamente para mostrar para todos nós que a luz existe. Então abra-se nesse momento. Sinta a energia. Abra-se para esse momento, para sentir que a espiritualidade é presente neste momento, na sua vida, na vida de todas essas pessoas que estão com os nomes, que a energia possa chegar a todos e se expanda a todos aqueles que sofrem de verdade, trazendo luz para que eles também possam ampliar suas próprias consciências, para que eles possam entender também as verdades trazidas por Cristo, oriundas do Pai. Que essa luz vá chegando a todos os hospitais, banhando todos aqueles que precisam, a todos aqueles que trabalham por isso, médicos, enfermeiros, auxiliares, que todos eles vão tendo acesso a essa luz. Isso vai se expandindo por todo o nosso planeta. A Mãe Terra manifesta essa energia também em todos os seus aspectos. Em especial para nossa irmã de caminhada, Cris Parra, que está passando por esse processo no hospital, que ela possa também receber essa luz e que ela possa ter um entendimento de tudo isso, para que ela se recupere, para que ela se equilibre. A luz trazendo o equilíbrio a todos nós. Este equilíbrio tão fundamental nos dias de hoje. Tão desejado por muitas vezes, em que só basta usarmos do nosso livre-arbítrio para permitir que ele chegue a nós. Sinta isso. Deixe o sentir tomar conta de você neste exato momento. Respire profundamente e deixe o sentir chegar até você. E eu convido vocês agora a colocar as suas mãos sobre o seu coração. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Assim é. E com isso, agradecemos os guardiões da porta, os nossos amados índios silks, Vó Benedita e os pretos velhos, Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos que trabalham pela luz, nossos amigos estelares, seres estelares, nossos irmãos que nos acompanham sempre. Agradecemos a presença de Mestre Jesus, Mestre Buda, nossa amada Mãe Kuan Yin, todos eles que se manifestam em cada um de nós neste momento. Gratidão a todos eles por nunca nos abandonar, por sempre estarem apostos e dispostos, presentes. Basta nós pedirmos, basta nós sentirmos. Muito bem, pessoas. Gratidão. Obrigado pela presença de todos vocês nesse mais esse atendimento, né? Todo mundo que nos acompanhou aí pelo Facebook, nos acompanhou pelo Instagram. Então, muito obrigado e a gente volta no sábado que vem com mais um atendimento de reiki. Logo, logo nós vamos ter bastante novidade também no Instituto Kuan Yin. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, se cuidem. Um excelente sábado para todos vocês, um domingo iluminado e uma semana de muito conhecimento, muita prosperidade, muito amor para todos. Gratidão, beijo e a gente se vê, gente. Obrigado.